Olá, seja bem-vindo ao meu canal Yuri Saboia Madeira e Aço. Se você está aqui pela primeira vez, olhe os vídeos anteriores e de repente, se você gostar, não se esqueça de se inscrever. Hoje eu venho trazer um vídeo um pouco diferente aqui, já que é muito mais um bate-papo nessa bela manhã chuvosa na Terra do Sol, ok? Mas o fato é que esse vídeo eu estou devendo há um tempo, pois ele foi uma ideia e um pedido de um amigo meu, Ivonaldo, porque o Ivonaldo ele queria fazer, há um tempo atrás, ele me falou que estava com vontade de fazer umas lâminas no caso, para uma plana de desengrosso a partir de chapas de aço, né? E como ele comentou apenas a ideia e eu perguntei, Ronaldo, mas aí você vai escolher qual aço, né? Aí ele ficou naquela, não, o aço que ele tiver à mão, né? E aí me veio aquela citação, né? Muita gente pensa dessa maneira, ou seja, que qualquer aço vai servir para qualquer fim. Infelizmente não é assim. Se você não está acostumado a lidar com materiais com os quais o aço é a matéria-prima, vamos dizer, para fazê-lo, muitas vezes as pessoas pensam que todo aço é igual, né? E isso, infelizmente, não é verdade. E muitas vezes você pode estar utilizando o aço menos adequado para o trabalho. Não é que você não vai conseguir fazer, né? Mas ele não vai possivelmente te dar todos os resultados que você iria querer obter. Então, dentro dessa citação do Ivonaldo e da necessidade de alguns, eu resolvi passar um pouco da minha experiência sobre isso. Quero deixar claro aqui que eu não sou químico especializado em componentes de aço, nem engenheiro metalúrgico, certo? Nem nada do gênero. Eu vou passar algumas das minhas experiências com as quais eu tenho conseguido juntar, digamos, informações, são leituras, são erros diretamente aqui na oficina, que fazem a gente entender que realmente a diferença dos aços é bastante nítida. Para a maioria das pessoas, a ideia do aço se distingue em dois grupos, né? É uma coisa que a gente conversa com o pessoal e eles dizem muito. Existe aquele aço que enferruja e existe o aço que não enferruja, certo? Ou seja, em outras palavras, chamado de aço inox. Olha aí, lá vem o trovão, vocês vão ouvir alguns aí, tá certo? Bom, e isso é uma realidade. Realmente você tem um aço que enferruja mais e um aço que enferruja menos. Isso, porque o inox, embora as pessoas possam pensar que ele é a prova de ferrugem, isso também não é verdade. São alguns mitos criados. O famoso aço cirúrgico, né, e coisa aí do gênero, tá? Bom, mas o fato é que, o que é aço? Né? Nós dizemos que o aço ele é uma liga. Uma liga é algo criado pelo ser humano a partir do momento que você mistura dois ou mais minerais, tentando obter uma terceira, né, característica, um terceiro material com características desses dois. Então o aço é uma liga entre ferro e carbono. Se não houver essa liga ferro e carbono, a gente já não pode considerar aço. Então vamos a priori colocar o seguinte: existem porcentagens para se considerar. A porcentagem mínima para começar a considerar como aço é 0,008%. E vai até um pouco mais, coisa como 2,11%. Certo? Isso aí está dentro dos dados típicos de metalúrgicas, então você pode olhar, depois eu vou deixar até nas descrições do vídeo algumas das fontes das quais eu tirei boa parte dessas informações. Certo? Como aqui a gente fala de forma mais descontraída, eu fiz um textozinho também para meio que organizar isso e vou disponibilizar para quem quiser ler depois com mais calma. Bom, mas voltando. Então, para ser aço, tem que estar dentro dessas medidas, dessas porcentagens. Certo? O fato é que os diversos tipos de aço existentes, eles podem sofrer constantes modificações. Certo? E é mais ou menos isso que nós vamos ver agora. A partir do momento que ele é aço, que ele tem a mistura de ferro e carbono nessas proporções que a gente citou, ele pode ainda se dividir em diversos grupos. Vamos observar quais são aí os mais importantes. Bom, então, como eu disse, nós vamos restringir um pouco aqui. A ideia é que eu vou restringir a 2 grupos de aço, o que já é enorme a ideia. Certo? Então eu vou restringir basicamente aos aços carbono e as divisões que eles têm, e aquilo que algumas metalúrgicas chamam de aços ligados.
dos quais eu vou basicamente falar do aço inox, certo? Porque existem outros. Então você às vezes vai encontrar, como por exemplo a Tramontina faz suas ferramentas do aço cromo vanadium, é um exemplo diferenciado, certo? Mas não vamos entrar por aí. O fato é que só em relação a esses dois já é um universo gigantesco. A gente vai dar uma observada sobre, primeiro de tudo, a composição química do aço. Isso aí varia nas porcentagens de carbono normalmente. Nós vamos levar em consideração a segunda coisa, que é o processamento do mesmo, ou seja, como você pode processá-lo de maneira X ou Y, ou seja, ele é mais fácil de moldar ou ele é mais difícil de moldar, ele é mais resistente, ele é mais dúctil ou não, certo? E claro, a utilização final, que eu acredito que na prática é a parte mais importante, certo? Você saber a composição química é legal, mas assim, vai ser muito mais para você identificar do que qualquer outra coisa, porque, como nós dissemos aqui, como eu falei aqui no começo, não é um estudo químico da coisa, não é um estudo realmente, uma engenharia metalúrgica, é um estudo para usuários meros mortais finais, né? Ou seja, quem vai pegar o aço e vai transformar em alguma coisa. O fato é que, dentro do grupo dos ácidos carbono, é que comumente muitos dos cuteleiros iniciais e até mesmo o pessoal aí já mais realmente adiantado, eles vão se ater. Por quê? Porque o aço carbono ele traz umas características que são muito boas para quem quer confeccionar uma faca e para quem quer confeccionar outros instrumentos, como por exemplo meu amigo Ronaldo e suas lâminas para plane desengrosso. Mas dentro do universo de ácidos carbono existem no mínimo 3 grupos que você vai visualizar. Os ácidos de baixo, médio e alto carbono, certo? Comumente, as facas vão ser usadas dentro do último grupo, que é exatamente o grupo de aço de alto carbono, certo? Ainda que seja possível fazer facas nos demais grupos, certo? Inclusive no médio, a gente ouve falar de pessoas que fizeram e tiveram bons resultados, certo? O grupo de baixo carbono já é um pouco mais difícil, certo? Até porque, como eu disse, a composição deles é diferente e, portanto, consequentemente, seu processamento e o resultado final e a utilização, por isso, se torna também diferente. Bom, para a cutelaria, o aço é a matéria-prima, né? Então, a gente tem ele em tipos específicos que a gente normalmente prefere trabalhar. Mas, assim, vamos dizer que, evidentemente, essa ideia do aço que enferruja e o aço que não enferruja também chega para a cutelaria. Nós chamamos de aço carbono, que é exatamente o aço que está dentro daquelas porcentagens de carbono. É claro que não serve porcentagens um tanto baixas, ou melhor, não é exatamente adequado para se utilizar, né? Eu já vou entrar nesse detalhe mais à frente. E existem os aços inoxidáveis, que normalmente vão ter aquela característica de ser mais difícil, de ter uma maior resistência à oxidação. É difícil, somente pela visão, você dar uma olhada e diferenciar esses aços. Olha só, isso aqui é uma barra de aço 1045. Eu já vou mostrar e vou falar sobre ele. Isso aqui é um pedaço de feixe de mola, que é o aço 5160. Quer dizer, dessa forma aqui você não vai distinguir nenhum tipo de caracterização deles. Por isso, uma dica, quando você for guardar o seu aço, bota o númerozinho nele, o nome dele, porque depois que misturar e der aquela oxidaçãozinha básica inicial por cima, você não vai mais saber diferenciar. E talvez você quisesse fazer uma faca, uma ferramenta de um aço mais específico. Mas, vamos continuar. Então, assim, quais os tipos de aço que existem? Aí, amigo, o leque é amplo demais, né? Quer dizer, isso aqui só no Brasil, certo? Se você fosse pensar lá fora, realmente eles fazem aços extremamente variados. Mas eu vou, evidentemente, me ater aos aços que você pode encontrar aqui no Brasil, se você de repente quer fazer uma ferramenta, se você quer fazer uma faca, certo? Os aços comuns de você encontrar, até para o artesanato somente, ou seja, na ferraria, certo? E coisas do gênero. Então, vamos observar, primeiramente, quais os tipos de aço mais comuns da gente encontrar. Bem, e aí agora a gente vai para uma das partes mais importantes dessa nossa conversa. Quais tipos de aço utilizar, certo?
Quando você para pensar, como eu disse, a variedade de tipos de aço é enorme. Mas saber, pelo menos assim, ter um norte de quais tipos utilizar já é muito legal. O que eu vou levar em consideração? Bom, eu vou levar em consideração basicamente 3 coisas, né? Primeiro, a composição química do aço, certo? Isso normalmente vai estar ligado às porcentagens de carbono, ou se ele for um aço ligado, né, a alguma coisa diferente. Ou seja, como eu já citei, você tem 2 tipos básicos de aço que nós vamos trabalhar: o aço carbono e o aço ligado. O aço carbono é exatamente aquela mistura ferro-carbono que vai variando as porcentagens de carbono, e o aço ligado é o que vai ter outros minerais para dar alguma propriedade específica a ele. E claro, nós falaremos especificamente do aço inox ou inoxidável, certo? Existem outros e vários outros. Só um assim talvez você consiga conhecer mais facilmente seja o aço cromo vanadium, criado, ou na realidade utilizado pelo pessoal da Tramontina em um grupo específico de ferramentas. Bom, mas vamos começar com um dos aços mais comuns utilizados especialmente pelo pessoal da cutelaria, que é o aço carbono. Vamos começar com o primeiro grupo. O primeiro grupo é o grupo dos aços de baixo carbono. Esses aços de baixo carbono, eles vão estar variando aí entre algo tipo 0,3 a 0,35%, né, certo? 0,3 a 0,30, se você quiser dizer, né? 0,30 a 0,35%. Claro que pode ter uma variaçãozinha aqui, acolá para baixo ou para cima. Estou só dando a média que a gente encontra aí nas metalúrgicas, certo? Esse é um aço que não é muito resistente. Ele não tem, na realidade, para ser mais claro, ele não tem muita dureza, certo? Ele é um aço, entretanto, bastante dúctil. Ele é maleável, é bom para trabalhar. Então é um aço que você vai forjar com facilidade, você vai dar forma. Ele é bastante adequado para solda, certo? Então, assim, os usos deles são os mais variados. Os usos deles são variados, então você vai poder utilizá-lo como, por exemplo, fabricação de ferraduras, certo? As ferraduras, elas comumente são feitas. Só um minuto. Bom, como eu disse, o aço 1020 é, no caso, um típico aço de baixo carbono, né? Então, o 1020, o 1030, certo? Até mais ou menos o 1040 e algumas variações, certo? Porque eles têm nomes diferentes. Eu faço depois uma listinha para o pessoal ver. Infelizmente, nem todo lugar o pessoal conhece a numeração, né? O SAE é adequado e outras coisas mais técnicas. Mas, por enquanto, não vamos entrar no lado técnico. Tá aqui uma coisa não técnica que você pode ser, que você vem encontrar por aí. Uma ferradura. Isso aqui foi me presenteado pelo meu grande amigo, professor Kelton, certo? Ele tem uns cavalos aí no seu sítio e os cavalos mudam a ferradura de tempo em tempo. E isso aqui é uma típica ferradura em aço de baixo carbono, certo? Inclusive eu quero ver se depois eu faço um vídeo para a gente fazer uma faca forjada a partir de uma dessas. É no mínimo uma boa brincadeira. Claro que ela não vai possivelmente gerar toda a qualidade de uma faca de um aço de alto carbono. Mas ainda assim a gente vai poder mostrar as diferenças e você acompanha para ver depois. Mas, voltando, né? Entretanto, isso aqui é muito melhor para forjar, esse aço é muito melhor para forjar, dar forma, do que outros, certo? Saiu do aço de baixo carbono, ou seja, uma média de 0,30, 0,35% de carbono, a gente chega no aço de médio carbono. O aço de médio carbono já vai ficar na casa dos 0,40 até o 0,60. Significa que esse aço já vai conseguir ser temperado. Alguns acreditam que a têmpera em água é ideal para ele, porque ele resfria mais rápido e aí ele ficaria, portanto, duro, ou seja, mais duro, endurecido mais rápido. Também não vou entrar no detalhe de têmpera aqui, mas é a citação de muitos dentro dos sites metalúrgicos, certo? Desses aços aí, nós temos esse que eu falei, né? É o 1045, tá? Eu também ainda quero fazer uma faca dele aqui para experimentar. Talvez o mais famoso de todos seja aquele que fica no limite. Ele é um aço limítrofe entre o médio e o alto carbono, que é o nosso velho conhecido 5160, né? O 5160, logo você vai poder ver aí um vídeo. Eu estou forjando
essa barra 5160 e nós vamos transformá-la em uma faca finlandesa, aquelas Puukko, que é uma faca tradicional finlandesa. Você vai perceber que a forja não é tão simples nem tão leve quanto você forjar um aço desse 10-20, certo? Mas ao mesmo tempo não é também nada do outro mundo, dá para forjar na boa, certo? Ele vai dar a forma, vai pegar têmpera muito boa, né? A têmpera fica bem legal, certo? Se tudo der certo, claro, porque têmpera é sempre complicado. E você terá uma boa faca que vai ter uma boa retenção de fio, que é normalmente o grande objetivo de uma faca artesanal, para diferenciá-la das demais outras facas, certo? E por último, nós temos o grupo dos aços de alto carbono, né? Aí o aço de alto carbono, bem, a variação começa entre 0,60 e vai tranquilamente até 0,90 ou 1% de carbono e assim, como eu disse, chegando até um pouco mais. É comum que nós encontremos aqui no Brasil, de forma relativamente fácil, até 0,95, certo? Que é o 10,95, tá? Acima disso aí já fica um pouco mais difícil de encontrar, você geralmente já encontra nos aços chamados de ligados, que é o que a gente fala daqui a pouco.